Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje sobre o velório na ótica espírita. O velório, naturalmente, surgiu por questões de saúde. Eu me lembro que assisti um vídeo uma vez em que era narrado da seguinte maneira, que há muitos anos, os cálices, os copos eram feitos de chumbo e as pessoas tomavam água, tomavam vinho, tomavam alcoólicos de uma maneira geral nos copos de chumbo. E aquilo provocava, com o tempo, uma reação na pessoa que ela entrava em estado de catalepsia. E muitos eram enterrados vivos, inclusive, porque achavam que a pessoa morreu. Então, quando descobriram isso, passaram a aguardar um período de 24 horas, ou talvez um pouco mais, não me lembro bem, para ver se a pessoa voltava. Se ela não voltasse, então tinha morrido e enterravam, mas não tinham se dado conta ainda de que o fato era que a origem desse fenômeno era a toxicidade do chumbo dos cálices que o povo utilizava então, né? Mas isso acabou naturalmente com o tempo gerando uma tradição de aguardar 24 horas pelo menos, velando o corpo. E tornou-se também uma tradição o fato das pessoas visitarem o corpo, dos familiares estarem ali presentes, dos religiosos elaborarem preces e coisas desse tipo. Isso prossegue até os dias de hoje. Mas o velório na ótica espírita precisa ser abordado pela ótica espírita, porque nos velórios é figura comum a dor de quem fica e, quiçá, a incerteza daquele que partiu, dependendo naturalmente do entendimento que a criatura nutria quanto ao fenômeno da morte, bem quanto era o seu apego à vida física e aos bens materiais. Nós espíritas sabemos que ocorre isso, né? Por outra, há familiares que se desesperam no momento do velório, durante o velório, e se agarram ao caixão na hora do fechamento deste. Eu próprio assisti esse fenômeno muito triste, na verdade, muito triste, muito dorido, da pessoa se agarrar ao caixão querendo impedir que ele fosse fechado. Choram pela dor da perda e sem o saber e o querer, naturalmente, acabam então, tornam a partida do decújo, da pessoa que acabou de desencarnar, mais difícil pelas emanações fluídicas que emitem. Por outra, nem sempre o comportamento das pessoas presentes ao velório por assim dizer, respeitoso, seja pelas conversas que nutrem ou pelos pensamentos que emitem, impondo naturalmente um peso extra ao ambiente, além do odor das velas e das flores características, que muitas vezes choca as pessoas. O nosso vídeo, porém, é para nós, espíritas, de como devemos nos comportar diante do corpo daquele que desencarnou e de seus entes queridos ali presentes, bem como em relação ao espírito que partiu. Nós antecipamos, aqui nessa nossa apresentação, que para o Espiritismo, o corpo daquele que morreu poderá ser enterrado ou cremado, atendida naturalmente à legislação em vigor e à vontade dos interessados e até mesmo a vontade de último desejo da pessoa que desencarnou de ser enterrada ou cremada, por exemplo. A presença do espírito a um velório, seja de um amigo, a presença do espírito, aliás, a um velório, seja de um amigo, de um parente ou de um conhecido, tem por finalidade, especialmente, prestar solidariedade aos familiares na despedida física do decujus, sem que isto seja o fim da vida daquele que desencarnou, pois a morte do corpo liberta o espírito para o seu retorno à pátria espiritual e o espírito, naturalmente, prossegue imortal que é. Trata-se também de um momento em que os pensamentos do espírita, presente ao velório, devem ser de amor, serenidade e de orações em auxílio ao espírito em transição para o mundo maior. Assim, por ser respeitosa a sua conduta, isto ajuda ao desencarnado, então, pois suas vibrações elevadas dão equilíbrio à criatura que acabou de desencarnar. As emanações fluídicas da prece, da oração, do respeito, né, da serenidade, auxiliam em muito à criatura que acabou de desencarnar. As preces e os pensamentos amorosos, por exemplo, e equilibrados, criam então uma assistência espiritual no ambiente,
favorecendo o desligamento do espírito que, por vezes, se encontra ali no próprio velório, em estado de confusão, não se dando conta do que acontece, sofrendo as influências do ambiente, e é bem por isso, então, que o respeito, a ausência de discussões, a calma e o silêncio favorecem o desligamento do espírito. O momento é de reflexão em relação à imortalidade do espírito e da passageira vida física. É isso que nós devemos ali refletir, especialmente nós, os espíritas. O espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele ensina sobre como encarar o velório com perspectivas espiritualistas da vida após a morte, enfatizando naturalmente a importância de não ter conduta imprópria e de focar na oração e no apoio naturalmente ao espírito que desencarnou. Também o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de suas obras psicografadas por Divaldo Franco, aborda a visão espírita do velório, como sendo assim um momento de transição e auxílio espiritual. Pois o evento, diz Manuel Filomeno de Miranda, não é apenas uma despedida física para aquele que acabou de desencarnar, mas também um período crucial onde ocorrem intensas interações entre os planos material e espiritual, e cujas emanações vibratórias elevadas podem naturalmente ser de grande valia, de grande ajuda para o espírito desencarnado. Eu fiz esse vídeo porque eu pesquisei sobre esse assunto, porque recentemente, em datas diversas, né, mas muito próximas, estivemos presentes ao velório do corpo de 2 amigos e confrades espíritas, aos quais estimamos e somos por eles estimados desde longa data. O nosso amigo Marcelino, o nosso mestre de muitas ciências, de muitas filosofias, e depois o nosso amigo Benê, um poeta inspirado que recitava e naturalmente permanecerá recitando preces inspiradas, encantadoras. Então foi justamente no velório desses 2 amigos queridos, 2 confrades, muito estimados, repito, que nós nos inspiramos a fazer o presente vídeo, porque esse não é um tema novo na literatura espírita e nem no material produzido na internet, dos quais nos valemos de ambos para alinhar os nossos pensamentos. É um assunto que interessa a todos nós, especialmente se nós, na condição de espíritas presentes a um velório, façamos, então, de acordo com a orientação da espiritualidade, mantendo esse comportamento de sobriedade, de respeito, de solidariedade e, acima de tudo, de fraternidade. Refletamos sobre o assunto, pois, né? E vamos adiante, sempre adiante.